Bom, em 1985 eu lancei um novo livro de contos, chamado Nada a Ver, também pelo Laboratório das Artes. Nessa época eu já estava fazendo o mestrado em São Carlos, né, na Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. E fazendo uma pesquisa sobre a indústria calçadista e a arquitetura industrial de Franca, né. Esse livro ele é uma transição entre aquela linguagem hermética, tem um ou dois contos ainda bastante herméticos aqui, um se chama Pink Floyd, né, que faz um trocadilho com Pink Floyd, então é como se fosse uma viagem de ácido de um músico, e é uma linguagem bastante truncada. Mas aí eu começo também a contar histórias do cotidiano local a partir de trabalhadores, de pessoas comuns da cidade, nas suas vivências. Trabalhando em vários lugares, né, diferentes, como eu havia feito até então, eu ouvia muitas histórias muito diferentes, principalmente em Minas Gerais, onde eu trabalhava lá em Passos, né? Então eu fui adaptando histórias que eu ouvia e recriando essas histórias, levando a uma linguagem mais acessível, né? Então tem questões de política ainda aqui também, né, nesse livro, mas é um livro assim que a produção gráfica é uma das mais diferentes. Essa capa é do Lúcio Cume, que é um artista gráfico de São Paulo, tem ilustrações do Hiro Kai, do Gerson também e da Tali. E o prefácio é do Rony Walter Jatubá, e há uma apresentação também de um artista muito importante para a história da arte moderna em Franca, que é o Oscar Kellner Neto. O Oscar é um modernista dos anos 60 ainda, ele atuou em várias frentes, na literatura, nas artes plásticas aqui em Franca, e hoje ele vive num mundo mítico chamado Coivaras, que na verdade é Delfinópolis, onde ele foi morar. Mas ele é uma referência importante para essa modernidade na arte. Logo após a edição desse livro, eu fazendo o mestrado, eu acabei fazendo uma tese sobre a arquitetura industrial de Franca, em que eu recuperei a história do calçado Jaguar, né, que foi a primeira indústria mecanizada de Franca, e isso levou a uma interpretação, né, da história local, da arquitetura local, a partir dessas mudanças que a indústria calçadista foi fazendo no território da cidade, e que trouxe muita migração para Franca por conta dos empregos, e isso gerou uma expansão da cidade e, portanto, de um cruzamento de novas histórias, de pessoas que vinham de outros lugares para viver aqui, trabalhar nas fábricas. Isso começou a estar presente também no meu trabalho. E no final de 1988, eu ainda escrevia no Diário da Franca, mas já estava cansado, querendo parar. Eu ia diariamente ao correio, naquela época não tinha internet, né? A gente se comunicava muito por cartas, né? Eu ia diariamente ao correio, eu tinha uma caixa postal lá, e encontrei o Correia Neves. O Correia Neves era o proprietário do jornal Comércio da Franca. E ele me convidou para escrever no Comércio, deixar o diário e ir para o Comércio, com a promessa de que não haveria censura, eu poderia escrever o que eu quisesse, né? Essa era uma condição que eu mesmo coloquei para ele. Falei, olha, eu só me interessa mudar até porque eu não recebia nada no diário e não ia receber nada do Comércio da Franca, um colaborador apenas, alguém que se interessa em escrever na imprensa local. E ele disse que sim, que seria sem censura. E aí eu fui para o Comércio da Franca. E realmente ele me deu liberdade. Durante 4 anos, eu escrevi uma coluna sobre política que se chamava Vara Curta,
que fazia muitas críticas à Câmara, ao Executivo. Era uma coluna bem politizada à esquerda, né, fazendo uma crítica ao governo que era de direita. Ao mesmo tempo, conversando com a Sônia Machiavelli, que cuidava também do jornal, esposa do Correia Neves, a gente começou a discutir a possibilidade de ter um caderno de cultura no jornal, né? E de fato ela acabou criando, né, o chamado Caderno de Domingo, e eu fui colaborar com esse Caderno de Domingo fazendo 3 coisas. Eu escrevi uma crônica que se chamava Crônica Cruz Maltina, em homenagem ao Cruz, quer dizer, era uma brincadeira com aquela imagem da água prata, né, que era uma crônica Cruz Maltina, alcalina e bicarbonatada, né, e que eu procurava brincar com as coisas da cidade, escrevendo crônicas sobre o cotidiano da cidade. Eu fiz uma coluna de quadrinhos que se chamava Quadradocinhos, em que eu sempre fui um leitor de quadrinhos, colecionador de quadrinhos desde a infância. Sempre gostei do Príncipe Valente, do Flash Gordon, depois os grandes autores da contracultura, o Crumb, Gilbert Sheldon, né, desses grandes autores de quadrinhos eu fui acompanhando todo o tempo. Então eu tinha conhecimento e tinha interesse nisso. E o Laboratório das Artes tinha uma gibiteca, né? Então eu tinha interesse em fomentar essa atividade. E, em terceiro, uma coluna com as fotos antigas, a partir daquela pesquisa que eu fiz para o livro Itinerário Urbano e para a minha dissertação de mestrado, eu consegui reunir muito material e tinha pessoas que confiavam na gente. Naquela época não havia internet ainda, estava começando o computador, né? A gente criou o do Fundo do Baú, e depois a Thalí tocou por mais de 20 anos essa coluna. Então, durante 4 anos eu atuei muito, assim, escrevendo semanalmente, né? Então eu tinha pouco tempo de escrever contos, coisas desse tipo. Eu resolvi assumir um desafio de escrever uma coisa mais longa, né, depois disso. Em 93, eu tive um ou 2 artigos censurados pelo Correia Neves, e aí eu falei para ele, olha, não tem condição de continuar, porque eu só vou escrever se eu tiver a liberdade para escrever. Como ele não garantiu isso, eu preferi me afastar da imprensa, e aí voltei a escrever e a produzir aquilo que eu chamava de um romance, seria uma novela, que vocês vão ver no próximo capítulo.